E aí, pessoal, a gente viu na folha de pagamento que nós fizemos no início desse módulo que o João recebeu um adiantamento salarial que foi descontado do seu holerite depois, quando ele foi receber o salário inteiro. Essa aula nós vamos explicar sobre isso, tá? Então, a primeira questão é exatamente isso que eu falei. Parece uma coisa muito negativa quando a gente faz o desconto do adiantamento na hora do João receber o salário, mas na verdade não é. Porque a gente só está descontando porque ele recebeu antecipadamente, normalmente 15 dias antecipado, tá? Então a gente vai ver pelas regras da CLT que no final das contas a gente acaba fazendo o pagamento do adiantamento do salário, que a gente vai chamar também de vale, no dia 20. Por que no dia 20? A gente vai saber daqui a pouco, tá bom? Então, o adiantamento salarial ou vale, como também é conhecido, é o pagamento de parte do salário, normalmente 40%. Não existe uma regra de qual é a porcentagem que eu devo pagar no antecipado, mas, em regra, se paga 40% no vale, no adiantamento, e 60% no dia do recebimento do salário. Mas qual que é a diferença? A diferença principal é que não há nenhum desconto quando o pagamento é do vale. Então, quando você faz o adiantamento salarial, você não desconta nada. Você não vai descontar vale transporte, você não vai descontar nada nesse pagamento. Você acumula todos os descontos para o momento em que você vai pagar o salário. Por isso que sempre é bom que o adiantamento seja menor do que o pagamento de salário, exatamente para que você possa fazer todos os descontos na hora do pagamento do salário. Para você fazer um único cálculo e uma única folha de pagamento. Porque senão seria muito difícil ter que fazer todos os descontos dos tributos no adiantamento e depois ver quais são os saldos dos tributos no pagamento do salário, tá ok? Serve para que o empregado não precise esperar 30 dias para receber o seu próximo salário, podendo enfrentar algumas despesas mais urgentes do dia a dia. Então veja, normalmente a gente já não ganha muito. E então imagina o seguinte, se o João, que está ganhando o salário dele lá, líquido, que a gente viu quanto é, ele tiver que esperar de 30 em 30 dias para pôr a mão no dinheiro, pode ser que ele não tenha dinheiro na mão para fazer o supermercado do dia a dia, né? Para pagar uma conta de água, para pagar uma conta de luz. Então, o adiantamento do salário, ele é muito importante para quem está recebendo, tá bom? Então, segundo o parágrafo 1º do artigo 459 da CLT, o salário deve ser pago até no máximo o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. O que isso significa? Significa que, por exemplo, eu estou trabalhando em fevereiro. Eu trabalho fevereiro inteiro e a empresa, por lei, tem a obrigação de pagar esse meu salário de fevereiro até no máximo o 5º dia útil de março. Então veja, eu trabalho em fevereiro e só recebo em março, no 5º dia útil. Então você vai contar lá qual é o 5º dia útil de março e ele vai receber mais ou menos no dia 5, dia 6, dia 7, no máximo dia 8 se tiver algum feriado. Então, eu não tenho que esperar até o dia 5 de março, até o dia 7 de março. Eu posso receber mais ou menos no dia 20 de fevereiro a minha antecipação do salário e posso utilizar esse dinheiro para minha sobrevivência até eu receber o meu salário todo no dia 5, dia 7, com os descontos que a gente já conhece. Os descontos de Vale Transporte, de INSS e seja lá qual outro mais desconto que a gente tenha, tá ok? A empresa não é obrigada a adotar o pagamento de adiantamento, mas a lei permite que seja feito. Portanto, não há qualquer irregularidade na sua utilização. Então veja, a lei não fala sobre o adiantamento diretamente, mas ela também não proíbe. A regra é que o salário seja pago
até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Mas se a empresa, por liberalidade dela, o que significa liberalidade? Pela vontade dela, a empresa tem vontade. A empresa, então, ela fala assim, todo dia 20 eu vou antecipar 40% do seu salário. É o que acontece lá com o João no escritório de contabilidade que ele trabalha. Então, no dia 20, ele recebe 40% limpo do salário dele. E quando ele vai receber o salário de verdade, que é no 5º dia útil do mês subsequente, aí sim, no Olerite, lá na folha de pagamento dele, nós faremos todos os descontos, ok? Importante lembrar do que já falamos sobre a existência das convenções coletivas e acordo coletivo de trabalho, que podem conter a obrigatoriedade do pagamento do vale para aquela categoria de trabalhadores. Se vocês lembrarem da aula que vocês assistiram sobre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, quando você tem uma categoria, como por exemplo a categoria dos trabalhadores de bares e restaurantes, como você tem, por exemplo, a categoria dos trabalhadores que trabalham em escritório de contabilidade. E aquela categoria, por meio do seu sindicato, fez um acordo, ou com todos os restaurantes e bares, ou fez um acordo exclusivamente com um dos restaurantes ou um dos bares, pode conter nesse acordo, como se fosse uma CLT específica só para aquelas pessoas, a obrigatoriedade do vale. Então é assim, a empresa é obrigada a pagar o vale para seus funcionários? Em regra, não. Pela CLT não há obrigação, há a permissão. Então o patrão, ele pode, por vontade dele, pagar o adiantamento. Mas eu posso ter categorias específicas de trabalhadores que possuam convenção coletiva de trabalho e nessa convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho tenha a obrigatoriedade do vale, do adiantamento, ok? Então eu nunca posso responder na lata se há ou não a obrigatoriedade do vale. Por quê? Porque eu preciso primeiro consultar se aquela empresa, se aquela categoria, se aqueles trabalhadores possuem uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho que coloque o adiantamento como obrigatório. Valeu!